criar um outro balde. Nós vamos criar, olha, já criamos o robô mané, já criamos um balde, vamos criar o segundo balde agora. Meu balde de limpeza. Com qual classe? Com a mesma classe. Observe que a mesma classe você pode criar quantos objetos você quiser. Ela é só um tipo. Perfeito? Então já temos o robô mané, o balde de tinta e o balde de limpeza. Agora vamos criar, olha, criar o objeto minha tinta com a classe tinta. Essa classe cria objetos do tipo tinta. Criar o objeto meu removedor de tinta com a classe removedor de tinta. Removedor de tinta, para quem não conhece, é aquele tine, né? Aquele tine, querosene, tine, né? Para a gente retirar a tinta. Ok? Criar o objeto meu pincel com a classe pincel. Criar o objeto muro com a classe muro. Perdão. Criar o objeto meu muro com a classe muro. Ok? Alguma dúvida até agora? Nenhuma dúvida até agora, professor. Podemos continuar. Chegamos agora no quarto e último conceito que nós vamos estudar na aula de hoje. Recapitulando os conceitos que nós vimos até agora. Conceito de objeto, que são abstrações do mundo real que a gente representa dentro do computador. Conceito de método, que são funcionalidades que esse objeto tem, possui. Ok? Que pode já estar disponibilizado nele ou que você possa programar. Conceito de classe, que é o tipo do objeto. Que ela tem que estar previamente programada para que você crie um objeto a partir dela. E agora o quarto e último conceito. Conceito de propriedade. Ok? A propriedade também é pertencente ao objeto. Vamos exemplificar no mundo real. Um carro, ele tem a propriedade cor. Ou seja, dentro dessa propriedade cor, eu posso colocar a cor do carro. Se é azul, se é verde, se é laranja, se é vermelho, se é preto, se é prateado, por aí vai. Ok? Um copo de liquidificador, por exemplo, poderia ter uma propriedade chamada quantidade de litros, ou capacidade. Se o copo ele comporta 1 litro, ou 2 litros, ou 3 litros, enfim. Então são características, ok? Mas não somente características, também estado, não é? A situação em que se encontra determinada parte do objeto. Então vamos para a dinâmica aqui. No exemplo que nós estamos vendo aqui, nós temos que as propriedades são estados, situações ou características, ficou até faltando aqui colocar no slide, entendeu? De como se apresenta o objeto em um determinado momento. No caso do balde, nessa problemática do balde, já vão estar disponíveis para a gente aqui duas propriedades. A propriedade vazio e a propriedade cheio. O que é que a propriedade vazio vai guardar dentro dela? Ou sim ou não. Da mesma forma a propriedade cheio. A propriedade cheio vai guardar dentro dela ou sim ou não. Se a propriedade vazio estiver com o valor sim, significa dizer que o objeto balde está vazio. Da mesma forma, se a propriedade cheio estiver com o valor sim, significa dizer que o balde está cheio. Ok? Ainda mais discutindo, olha o ponto agora. Desde o começo que a gente viu parênteses, chaves, agora vimos ponto. Vamos aprender agora, tá vendo, como a gente faz referência a uma propriedade, através do ponto. Então aqui nós temos o objeto balde, ponto, propriedade vazio. O ponto, ele serve para a gente acessar propriedades ou funcionalidades de um objeto. Nesse caso, vazio não é uma funcionalidade, não é um método. Neste caso, vazio é uma propriedade. Ok? Então, a propriedade vazio, neste caso aqui, ela estaria com a palavra sim dentro dela. E a propriedade cheio, neste caso aqui, ela também estaria com o valor sim dentro dela. Por quê? Porque o balde está cheio. Então, como é que fica? Com o balde cheio, a propriedade vazio vai ter o valor não. E a propriedade cheio vai ter o valor sim. Pessoal, é exatamente assim na realidade. É exatamente assim que funcionam as coisas. Os objetos que a gente vai manipular na vida real em Java, eles é desse jeitinho que a gente trabalha. Objeto, ponto, propriedade, é igual a sim, é igual a não, é igual a 0, é igual a 100, é igual a Maria, João, José. É isso. A gente fica perguntando, fazendo essas perguntas o tempo todo e decidindo o que fazer. Ok? Então, continuando.
Neste caso, que o balde está vazio, a propriedade vazio vai ter sim. E a propriedade cheio vai ter não. Ok? E neste caso, o balde nem está cheio nem está vazio. Então, vamos lá. Se ele não está vazio, a propriedade vazio vai ter não. Não é isso? E se ele não está cheio, a propriedade cheio também vai ter não. Então é dessa forma que eu sei que o balde nem está cheio nem está vazio. Basta perguntar se vazio é igual a não e, ao mesmo tempo, se cheio é igual a não. Se vazio foi igual a não e cheio também foi igual a não, é porque o balde está na metade, digamos assim. Continuando aqui, nós temos, no objeto pincel, nós teremos disponibilizada a propriedade limpo, que ela vai ter ou sim ou não. Nesse caso do nosso problema aqui, se a propriedade limpo estiver com sim, significa dizer que o pincel está limpo, sem nenhuma tinta, não está melado de tinta. Ok? Se a propriedade limpo está com o valor não, significa dizer que o pincel está com tinta. Ok? Agora, se tem muita tinta ou pouca tinta, vai ser uma outra propriedade que a gente vai dizer, que é justamente a próxima. Então, além da propriedade limpo, que informa se o objeto pincel está ou não está limpo, existe também a propriedade pouca tinta, que vai informar se o objeto está com pouca tinta ou não. Nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, nesse primeiro quadro, a propriedade de tinta está com não. Por quê? Porque o pincel está carregado de tinta, está com bastante tinta para pintar o muro. E a propriedade pouca tinta, no outro caso, no outro lado, na outra figura ao lado, está com a propriedade marcada com o valor sim, porque o pincel já foi usado, já está com pouca tinta. Então, se o robô for pintar o muro com um pincel desse jeito, a tinta vai ficar manchada, não vai sair da forma correta. Certo? Então, tudo isso, pessoal, para você entender como é que se usa propriedades em objetos. É dessa forma. Ok? Mas a gente vai agora partir para a programação mesmo. Deixa eu ver só se tem mais algum outro exemplo. Então vamos lá. O próprio objeto robô também tem propriedades. Nesse caso, está disponibilizada a propriedade posição. Observe que o objeto robô, ponto posição. O objeto robô tem a propriedade posição. Quais são os possíveis valores para essa propriedade? O primeiro valor é início do muro. Se a propriedade posição do objeto robô tiver o conteúdo início do muro, significa dizer que o robô está no início do muro. Ok? Se a propriedade posição dentro dela tiver o valor, tiver essa palavra, essa frase, meio do muro, significa dizer que o robô não está nem no início nem no final, está no meio do muro. Ok? E se a propriedade posição do robô tiver dentro dela esse valor aqui, essa frase fim do muro, significa dizer que o robô nem está no início nem está no meio, ele está no final do muro. Ok? Fazendo um resumo dos objetos que a gente viu e quais são as propriedades que eles têm disponibilizadas, tem esse quadro aí, esse slide, onde o objeto robô possui a propriedade de posição, que por sua vez pode ter esses três valores aqui, certo? A propriedade de posição do robô, ou ela tem início do muro, ou ela tem fim do muro, ou ela tem meio do muro. São os três possíveis valores para essa propriedade do robô. As duas propriedades que nós temos disponíveis no objeto balde são cheio e vazio. Todas as duas podem ter ou sim ou não. O objeto pincel disponibiliza para você duas propriedades. Propriedade de limpo e propriedade pouca tinta. Todas as duas podem ter ou sim ou não. Ok?